O desconforto emocional, eu acredito que ele seja também físico. Por exemplo, se eu sinto angústia, onde eu sinto angústia? Angústia? É. O pessoal fala que é... Aqui no peito, Normalmente né? a gente simboliza que uma ai, que angústia, um angústia, aperto no peito, né? Certo? Então, assim, esse emocional está sempre muito ligado no físico. Mas vamos supor que você só percebe as emoções triste, zangado, angustiado. As negativas, vai. As piores. Você pode perceber que tem sempre uma situação específica que chama mais atenção. Lembra o exemplo que eu dei da criança lá atrás? Vou voltar não, só um pouquinho. A criança não chega no dia seguinte na escola e fala assim para uma outra criança de 5 anos, senta aqui. A minha mãe ontem perdeu o discernimento e ela foi abusiva nas palavras, extremamente autoritária, em vez de entender a minha emoção, a minha boa ideia com ela, né, minha intenção, ela me desprezou, menosprezou, me ofendeu. 5 anos? Às vezes nem adulto, né? Nem adulto. Criança é mais corajosa. É capaz de 5 anos, é capaz de dar certo, viu? Então, mas como é que fica registrado, então, esse desconforto? Através dos sentidos, né? Ah, sim. A sensação. Por isso que o emocional, ele é mais inconsciente. Ele é quem faz a psicossomática, ele que manifesta no corpo, tipo de corpo, que tipo de rosto, as doenças, quando elas vêm, elas estão todas baseadas nesse emocional. Então, quando você presta atenção nessa emoção, e você vai entender esse desconforto que você fica carregando, é porque, na maioria das vezes, Pardini, é assim... O que é mais difícil numa terapia? Eu chego lá com toda essa elaboração. Eu acredito que quando eu tinha 6 anos, meu pai... Não. A gente chega lá falando do tempo, tava trânsito, né? É lógico, né? Você que enrola o seu terapeuta contando do dia a dia. Sabia que se vocês aprenderem... Pega essa dica, ó, se vocês aprenderem essa identificação, análise do comportamento, quando você chegar em terapia, você vai estar muito mais elaborado também para esse assunto. O terapeuta consegue te ajudar muito mais, né? Ele consegue te ajudar a chegar na causa mais rápido. O medo da causa é porque você vai sentir. Então pensa assim, as pessoas elas vivem arrastando uma dor e disfarçando elas nesse desconforto. Aí chega aqui eu agora e falo, vamos parar pra sentir? Você quer sentir dor? Não, né? Ninguém quer. Quem quer parar pra sentir dor? Vamos sentir esse teu desconforto um pouco mais intenso? Ninguém quer. Só que, gente, é assim, quando você para pra olhar esse desconforto, dói mesmo. Não vou mentir pra vocês, não. Dói. Só que é uma dor porque ela manifesta toda aquela soma que você teve. Parece que você vai passar horas, dias, uma vida sofrendo. Não vai. Confia em mim, você não vai. Aquilo vai doer por alguns, às vezes, segundos. Que a psicanálise vai explicar isso, a psicologia, como cartaz, um momento de trazer... Eu não vou usar tantos termos técnicos, não sei se você quer, mas falar para recalque do recalcado, do inconsciente, ninguém vai entender. Não sei, alguns vão, outros não. Então, assim, o inconsciente, ele vai trazer pra gente uma manifestação. Você enxergou, não volta mais lá para trás. Mas ele pode voltar numa outra intensidade, tentar disfarçar mais um pouquinho por mais um tempo. Entendi. É complicado, né? Não é não. Eu acho que é inteligível isso, né? Agora, eu te pergunto uma outra coisa, já que você tocou em corpo aí. Como é que isso se manifesta no corpo? Como é que os desconfortos se manifestam? Porque assim, tudo que todo sentimento, toda emoção, né, é uma forma de energia. Sim. Você está alterando os seus padrões. Então tudo você está depositando, o corpo é o teu para-raio. Ok? Assim, sim, a grosso modo é isso que eu quero passar. O corpo é o para-raio. Se você está alegre, o corpo fica melhor. Se você está puto, o corpo fica de outra maneira. Se você está deprê, o corpo arrebenta. No desconforto, como é que responde? Porque tem uma resposta, né? Tem. O corpo ele vai responder conforme você está entrando numa crença, conforme ela agora está manifestando no período que você estiver vivendo. Então, de repente, você começa a ficar corcunda, você engorda, você emagrece, você tem, por exemplo, outras formas de vocês perceberem, através de... Comecei a ficar muito perfeccionista, eu vou achar só que eu tô... O contrário do outro exemplo, mais organizada, mas não, de repente eu tô desenvolvendo toque. Né? De repente eu tô assim, eu tô aqui o tempo todo querendo... Então eu não consigo me desconcentrar disso. Então assim, nesse momento, eu nunca fui assim, nesse momento tá vindo
uma memória. Então, assim, tanto no que você está fazendo aqui externo, quanto no corpo, o corpo começa a se moldar diante desse desconforto. Se você mantém ele, você pode ver, muda a aparência. Não sei se você já percebeu isso em pessoas ou em você mesmo. Sim, você está com uma cara, você está com um semblante carregado hoje, o que houve, né? E às vezes a pessoa começa a não sair desse desconforto. Vocês podem ver, uma outra dica assim, essas coisas que ficam rondando, uma sombra, né, dentro desses desconfortos, você pode ver que é muito sutil, é muito... Por exemplo, pais separados. Você tem que lidar com aquela pessoa durante 15 minutos e depois você não vai falar mais com aquela pessoa. Aquele desconforto passou. Será? Não, né? Toda vez que você fala 15 minutos, você tem aquele desconforto. E como é que isso acontece? Por exemplo, é diferente que nem... a gente vai entrar num programa ao vivo, dá um nervoso. É diferente, porque isso mexe muito, né, com as nossas emoções. Sim, claro. Mas você não faz isso toda hora, você não tá o tempo todo fazendo, é justificável, uma série de pressão. Agora, se eu fico nervosa com você aqui, no ponto de ônibus, quando o chefe entra. Então, são todos sinais, todos são sinais de desconfortos que precisam ser vistos. Porque enquanto a gente está vivendo isso, Pardini, a gente não está vivendo a essência, a gente não está conseguindo se conectar com a nosso eu superior, manifestar o que a gente realmente veio fazer nessa vida. A gente está vivendo de crenças limitantes e traumas. Sejam eles em que níveis, em que estágio a pessoa tem adquirido. Isso é muito legal. Agora, pode evoluir um desconforto que a pessoa acumula ali, não resolve, e vem outro. Isso, somatizando ali para dentro, isso pode arrebentar, por exemplo, com o sistema nervoso da pessoa, pode arrebentar com o sistema motor da pessoa, ou mesmo, vamos dizer, chegar a um ponto de causar um AVC, de tanta coisa que você guarda. Eu digo assim, mesmo que inconscientemente. Porque você está condensando energia em você, negativa. Sim. Isso vai para algum lugar. Vai. Né? Não tem essa, eu sou de aço. Não, bosta nenhuma, ninguém é de aço. Para algum lugar vai. Que nem o cara que fala, eu trabalho de madrugada, não sinto nada, você não sente. Não sentir não quer dizer que não esteja tendo um problema. Né? Tanto que existem várias doenças silenciosas, como o caso da hipertensão. Sim, e às vezes você vai descobrir quando você já está com órgãos lesados. Né? Então, o desconforto, ele também é esse mal silencioso que ele pode se acumular e arrebentar, deflagrar em algum lugar? Eu posso te dizer que o desconforto, ele é seu melhor amigo. E a gente deveria, todo mundo, buscar ajuda ou se autoanalisar para isso. Porque ele é quem faz do nada você tá diabético, sabe? Do nada eu tô hipertensa, tô com uma artéria entupida. Do nada eu tô com uma inflamação, uma cistite. Não é isso que é esse do nada. A gente sabe que o cérebro, ele é movido de sensações químicas. Então você sentiu ali raiva, só pra vocês, assim, um exemplo bem pequenininho. 5 minutos de estresse e raiva que você passa são menos 6 horas abaixa por 6 horas a sua imunidade. 5 minutinhos. Ou seja, se você está assistindo... Agora eu vou evoluir para o meu meio aqui. Vai. Porque isso, com perdão da palavra, está uma bosta. Né? Todo mundo em busca de audiência só põe lixo no ar. Então, com exceção dos programas de humor, pouquíssimos que tem. Então quer dizer que a gente está assistindo ali o Jornal Nacional, vamos evitar, né? Está assistindo o jornal qualquer de televisão, vamos evitar. Porque todo mundo hoje só está em cima de desgraça, acidente, pobreza, tragédia... E notícia ruim, de dinheiro, de política, que a gente não quer saber mais de porra nenhuma disso aí. Quer dizer que assistir 5 minutos de telejornal, uma notícia ruim, inconscientemente você vai ter 6 horas com a imunidade mais baixa. Exato. Aí que entra o conforto e desconforto. O que você vai querer assistir? Coisa boa. O que eu gostaria de ouvir todo mundo falar isso. Boa, pô, eu mudo para um documentário. Eu desligo a TV e ouço música. Música clássica. Que eu amo música clássica. Isso daí que você tá falando é uma mente desperta. Porque sabe que tudo aquilo que ouve, que vê e que sente, cria uma realidade. Obrigada, amada mestre. Gafanhoto agradece. Viu? Que elogio. E é isso. Se você... Aí o que você faz pro conforto? Eu tenho que pensar. Isso aí que ela falou, já nem entendi, já perdi as palavras. Que coisa complicada. Deixa eu ir ali no besterol.
Não, você tem que se esforçar, porque isso daqui vai te trazer um prazer que você ainda nem alcançou na vida, que você... A gente acha que, assim, o funk, a bebida, tal... Ninguém tá falando pra não ouvir. Mas, que nem, se você me perguntar assim, você ouviria funk? Uhum. Isso é minha opinião. Vocês, cada um continua com a sua. Eu não ouviria e te explicaria de uma forma científica. Não por preconceito, por raiva, por crítica. Ah, eu não ouço porque a frequência que esse tipo de música emite não faz bem pros meus chakras, pros meus órgãos.